Olá, tudo bom com vocês, pessoal? Na nossa videoaula de hoje, eu vou querer falar com vocês sobre um assunto que a gente já vem discutindo durante todo esse ano letivo e vocês já perceberam que esse assunto é tônica, né, da nossa disciplina, na minha perspectiva, tá? Então, a gente está sempre abordando esse assunto porque, na minha visão, ele é o cerne para que a gente possa compreender os fenômenos sociais brasileiros, né? Especialmente os problemas que afligem a nossa sociedade, né? E é conhecendo a origem dos problemas que nós podemos tentar saná-los, né? Então eu estou falando para vocês de um assunto chamado racismo, tá? E não é novidade para vocês esse assunto, né? Logicamente que hoje a gente vai dar uma abordagem um pouco mais aprofundada, tá? E eu vou dividir essa nossa aula em três partes, tá? Então, nesse primeiro vídeo agora, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre racismo e sexismo, né? Vou tentar demonstrar para vocês qual é o lugar do negro na sociedade brasileira, como foi construído esse imaginário, né, esse lugar do negro, as inversões que ocorrem, né? Vamos pegar o carnaval como exemplo. A gente vai usar alguns autores que vocês já conhecem, né? Como Florestan Fernandes. Inclusive, eu recomendo a leitura do livro dele, Carnavais, Heróis e Malandros, onde ele fala bastante sobre essa coisa da inversão, né, dos papéis durante o período de carnaval. Tá? Nós vamos abordar mais uma vez a questão da ideologia, do mito, né, constitutivo dessa nossa sociedade brasileira, chamado democracia racial. Né? Então, a gente vai abordar esses assuntos. Eu vou trazer aqui umas leituras para vocês, vou ler uns trechos e a gente vai tentar compreender, né, de uma maneira mais leve, mais fácil, mais fluida. Tá? No segundo momento, eu vou gravar um outro vídeo. Né? Eu espero postar os dois ao mesmo tempo, né? Mas já vou dizendo para vocês que é necessário assistir primeiro esse aqui, né, para compreender o que nós vamos discutir mais à frente. Né? No segundo e no terceiro vídeo, eu vou falar para vocês, falar com vocês sobre a pandemia, né, e como ela afeta diferentemente os diferentes corpos. Né? E aí, mais uma vez, a gente volta para a temática racial, né? E a gente vai se aprofundar numa outra temática que também a gente já pincelou, que é a necropolítica. Então, a gente vai tentar entender, vai tentar conceituar de uma forma sutil, de uma forma leve, de uma forma breve, né, esses conceitos para que vocês possam começar a compreender melhor a formação da sociedade brasileira, né? Então, quando a gente está falando de racismo, a gente está falando necessariamente em estrutura social. Estamos falando também em estratificação social. Né? Esses assuntos vocês já estão familiarizados. Quando a gente fala em estrutura social, a gente está falando na forma como a sociedade está organizada. Né? Como as sociedades se organizam.
E quando a gente fala em estratificação social, a gente fala no grau de dificuldade que existe na mobilidade entre as camadas que compõem a sociedade, né? Então a gente está falando na dificuldade, no grau de dificuldade que uma sociedade impõe para que o indivíduo possa ascender socialmente, certo? E logicamente que essas estruturas elas existem baseadas numa ideologia, né? Numa ideia de como a sociedade deve funcionar e de quais os papéis que os indivíduos devem executar dentro desse universo social, né? Então nós temos aí já de cara papéis pré-estabelecidos, né? E esses papéis eles são definidos por aqueles que têm o poder, certo? E logicamente que na história da nossa sociedade, né? Na história da sociedade brasileira, eles que têm o poder são os europeus, desde o princípio, o português, né? Ou o holandês, ou o espanhol, né? A gente conhece das aulas de história que o Brasil passa por determinados períodos onde o domínio ele é também dessas outras culturas, né? Aqui mesmo em Pernambuco, a gente sabe que houve um período onde os holandeses exerciam o domínio da província, né? Na época chamada de Itamaracá, província de Itamaracá. Então, nós temos esse cenário, né? Onde essa dominação ela vem do branco, né? O branco colonizador que chega, conquista as terras, conquista junto com as terras os povos nativos, né? Ou os índios, tá? Eu prefiro chamar de povos originários, trazem escravizados os povos africanos, negros, e essa junção dessas três culturas, dessas três raças, formam a miscelânea daquilo que é o Brasil e do que vai ser a identidade nacional, essa coisa esquizofrênica que a gente vai tentar adentrar agora, né, através de uma leitura com viés psicanalítico, né? Então, eu estou trazendo aqui uma autora que ela, em determinado momento, ela chama a cultura brasileira de uma adolescente histérica, né? Uma adolescente que tem um problema de identidade, ela não sabe o que realmente é. E que a gente vai tentar descobrir quem é essa, essa adolescente, né? Através da psicanálise, através de autores como Freud, de autores como Lacan, né? Então a gente vai tentar entender o discurso, né? O discurso que está construído dentro do nosso imaginário, né? E vamos tentar entender o não dito, né? Aquilo que não está no discurso, mas que diz muito sobre quem nós somos enquanto sociedade, certo? Então, nós temos aí dois discursos, né? Um discurso do conhecimento, da razão, né? Que é o discurso oficial, é o discurso da ideologia dominante, o discurso do branco conquistador, e nós temos um outro discurso, que é o discurso da memória, é um lugar do não saber, é o lugar, né, da não razão, e que ao mesmo tempo representa um verdadeiro saber, porque é a memória que nos diz de fato quem nós somos, né? Então, só para deixar isso um pouco mais claro,
Eu vou ler aqui para vocês um trecho, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ler aqui um trechinho para vocês desse artigo que a gente está trabalhando, tá? Então, vamos lá. A gente está falando das noções de consciência e de memória. Como consciência, a gente entende o lugar do desconhecimento, do encobrimento, da alienação, do esquecimento e até do saber. É por aí que o discurso ideológico se faz presente. Já a memória a gente considera como não saber que conhece. Esse lugar de inscrições que restituem uma história que não foi escrita, o lugar da emergência da verdade, dessa verdade que se estrutura como ficção, né? A consciência exclui o que a memória inclui. Daí, na medida em que o lugar da rejeição, consciência se expressa como um discurso dominante, ou efeitos desse discurso, numa dada cultura, ocultando memória mediante a imposição do que ela, consciência, afirma como verdade. Mas a memória tem suas astúcias, seu jogo de cintura, e por isso ela fala através das mancadas do discurso da consciência, né? Então, muito interessante aqui, né, porque prestem atenção, a memória ela fala pelas mancadas do discurso da consciência, né? Então, a gente entendendo que a consciência é uma história oficial que nos é contada, né? E aí eu já falei para vocês sobre a ideia de democracia racial, né? E essa é a história que nos é contada no Brasil, que nós somos uma sociedade onde não existe racismo, onde não existe preconceito racial, que isso é coisa de americano, né? De norte-americano, de estadunidense, e não pertence à nossa cultura. Quando a gente fala isso, a gente está escondendo, a gente está ocultando, né, a verdadeira cultura nacional. E a nossa cultura ela é pautada, né, pela discriminação e pelo racismo, né? Tanto é que existem demarcações geográficas, né, nas cidades onde existe o lugar do branco e do não branco, né? Então, esses mundos são excludentes, eles não se interpenetram, né? Então, quando a gente fala inclusive, né? Olha só o jogo de palavras aí. Quando a gente fala inclusive num lugar exclusivo, né? O que é que a gente quer dizer com essa palavra? O que é que essa palavra nos diz? E aí é onde vem a sacada dessa autora aqui que está nos dizendo, né? Que no próprio discurso dominante, consciente, existem manifestações que nos deixam entrever que o discurso é falso, que esse discurso é falso, né? Esse discurso de uma democracia racial, esse discurso de uma sociedade onde todos comungam dos mesmos bens, né? Onde todos têm direitos às mesmas coisas, né? E um dos momentos em que a gente pode entrever isso aí está no lugar de exclusividade, né? Então a gente vê nas cidades clubes, por exemplo, né? Onde existem requisitos para que você seja membro do clube. São clubes exclusivos, só pessoas, né, finas podem participar desses clubes, né? Quem tem dinheiro, muito dinheiro. Esses ambientes eles são fechados para essas pessoas. Então, quando a gente fala em exclusivo, a gente está falando que a gente exclui uma gama de pessoas daquele ambiente. Por isso que ele é exclusivo, né? E a exclusão, logicamente, ela é a representação da negação da participação do outro na vida social, né?
esse desejo de exclusividade que nós temos é nada mais do que a manifestação do nosso inconsciente segregacionista, né? Que se manifesta. Então, vejam só, a exclusividade ela se impõe na nossa cultura, né? Existem vários lugares que são exclusivos. E quando se tenta tornar esses lugares inclusivos, aí entra um embate político. É o que nós estamos vivendo na atualidade, né? Determinados lugares passaram a ter uma maior possibilidade de inclusão em decorrência de algumas políticas públicas que foram efetivadas no passado, né? E isso acabou por incomodar uma parcela da população que via nesses lugares exclusividade para elas, né? Que esses lugares pertenciam unicamente a essas pessoas, a essa classe de pessoas, a essa classe social, né? Então, houve um choque cultural e um choque, né, racial em decorrência dessas medidas que acabaram por conturbar a vida política da sociedade brasileira, né, que hoje nós, para utilizarmos, né, a nomenclatura durkheimiana, nós poderíamos falar, né, em estado de anomia, né? A sociedade brasileira hoje se encontra em um estado de anomia. O que isso significa? Significa dizer que o corpo social, né, na concepção do Durkheim, ele estaria convulsionando, estaria inclusive prestes à morte. Não é à toa que a gente escuta falar o tempo inteiro em ruptura institucional, né? Se vocês forem reler o Durkheim, vocês vão ver que ele faz uma analogia entre a sociedade, né, e o corpo orgânico, né? Então, a sociedade seria um organismo, as instituições sociais seriam como os órgãos são para o corpo. Todos esses órgãos precisam funcionar para que o corpo se mantenha vivo e saudável. No caso da sociedade, as instituições precisam, né, estarem saudáveis, precisam estarem funcionando bem, plenamente, para que a sociedade ela esteja saudável. Quando as instituições deixam de funcionar, a sociedade começa a desfalecer, né? Começa a entrar num processo de anomia, de doença, de patologia, tá? E esse estado patológico pode levar à morte, assim como uma doença pode levar o corpo orgânico à morte, né? Então, o que seria essa representação da morte para uma sociedade? Uma ruptura institucional, uma revolução, né? Significa dizer que aquela sociedade, da forma como nós conhecemos, não existe mais, deixou de existir, morreu. Logicamente que em seu lugar surge uma nova sociedade, uma outra sociedade, né? Assim como o corpo orgânico morrendo deixa de existir, se fragmenta e gera outras possibilidades. Então, o estado de anomia seria essa representação, tá? Então, vamos lá, né? Seguindo aqui, né, eu vou fazer mais uma breve leitura aqui de mais um trecho do nosso artigo, tá? E quero que vocês prestem atenção
porque a gente vai voltar para a ideia, né, de como a nossa cultura ela é construída com base em um patos, né, do grego doença, de uma patologia, tá? Vamos lá. Então, é por isso a gente vai tentar apontar para aquele que tascou sua assinatura, sua marca, seu selo, aparentemente sem selo, seu Jamega, seu sobrenome como pai dessa adolescente neurótica. Vejam aí mais uma vez, né? Então, a autora aqui trata a nossa cultura como uma adolescente neurótica, tá? Ou seja, sofre de uma patologia psíquica, de formação psíquica. O pai dessa adolescente neurótica que a gente conhece como cultura brasileira. E quando se fala de pai, está se falando de função simbólica por excelência. Já diz o ditado popular que filhos da minha filha, meus netos são. Filhos do meu filho serão ou não. A função paterna é isso aí, segundo a autora, né? Então ela está dizendo aqui que esse pai da cultura brasileira, né? Isso, o português, o branco, o europeu, né? Ele na realidade não tem essa representação. E isso a gente vai desconstruir, assim como a autora também desconstrói o lugar da mãe, né? Inclusive quando se fala da abolição da escravidão, que a gente tem como referência a princesa Isabel, né? Porque ela que promulgou a Lei Áurea, né? E a autora vai dizer, olha, essa não é a verdadeira mãe, né? Nem o europeu é o verdadeiro pai, tá? Eles estão ocupando espaços simbólicos, até porque na sociedade escravagista, na sociedade imperial brasileira, né? Na sociedade colonial, a figura da mãe, né, ficava com a escrava doméstica, né, que era a mucama, a figura da mucama, tá? Que era aquela que tomava conta dos filhos da sinhazinha. Então a mulher branca, ela não amamentava sequer os próprios filhos. Quem fazia isso era a escrava doméstica, né? Que tomava conta do filho da senhora, amamentava, brincava, contava histórias, né? E aí a autora vai dizer, então quem é a mãe, se não a preta, né? Se é ela que cuida, se é ela que dá o carinho, se é ela que dá o afeto, se é ela que participa efetivamente da formação da criança. Quem é a mãe? É a que pariu ou a que cuida, né? E a gente ainda vê isso na nossa sociedade, na sociedade brasileira atual, né? A figura da mucama, a empregada doméstica, acaba por representar isso, inclusive até um dia desse, até 2014, a empregada doméstica não era sujeita de direitos trabalhistas, né? Ou seja, era uma continuidade dessa figura da empregada doméstica, da escrava doméstica, tá? E todas essas mudanças geraram muitos problemas, né? Porque nós estávamos mudando a estrutura da sociedade brasileira, né? Essa estrutura secular de escravagismo, de tratar o negro como coisa, como objeto, né? Como mercadoria, como um animal de carga, de trabalho, sujeito apenas de deveres e não de direitos. Tudo isso está presente na nossa sociedade até os dias atuais, né? Então, o que nós estamos vivendo hoje na nossa sociedade, né? Esses atritos, essas ameaças de ruptura institucional, nada mais são do que reflexos, resistências
a essas mudanças estruturais que estavam sendo promovidas, tá, na sociedade brasileira. Então, quando se mexeu nas estruturas, houve uma resistência e hoje nós estamos nesse estado de anomia que nós nos encontramos, tá? Então prestem atenção para o que a autora está alertando aqui, né? Para a mãe simbólica e para o pai simbólico, né? Quem são os verdadeiros pais dessa nossa sociedade? A nossa história oficial, o discurso da consciência nos diz que o nosso pai, a nossa mãe, é a Europa, né? São os portugueses, são os brancos. E a autora está dizendo que não, que o Brasil é africano, que os verdadeiros pais, as verdadeiras mães são africanas. As origens, as raízes da nossa cultura são africanas, né? Tanto é assim que quando se fala de cultura brasileira, né, quando a gente vai falar de cultura brasileira, a gente vai falar dos elementos tradicionais da cultura negra, da cultura afro-brasileira. A gente vai falar de samba, a gente vai falar de feijoada, a gente vai falar de cachaça, a gente vai falar de futebol e esses elementos, né, dentre tantos que a gente poderia citar aqui, são naturalmente elementos afros. Então, seguindo aqui, né, a autora nos diz o seguinte, tá? Que o nome que se atribui à castração e que falta para essa ausência não ser ausente, para completar essa série, um objeto que não há, que é retirado de saída, só que os mitos e as construções culturais, etc., vão erigir alguma coisa, alguma ficção para colocar nesse lugar. Ou seja, qual é o nome do pai e qual é o nome do lugar-tenente do nome do pai. Por um motivo importante, porque se eu souber qual é o nome do lugar-tenente do nome do pai, acharei esse que talvez seja outra coisa senão o nome do pai, né? Então, mais uma vez, a gente volta para a questão aqui da ficção, da narrativa, da construção dessa narrativa, né? Onde a gente pensa a nossa sociedade, a nossa cultura como tendo por referência a Europa, né? E aí a autora vai, mais uma vez, nos alertar para que o discurso consciente ele deixa brechas, lacunas. No próprio discurso existem manifestações de que esse discurso é um discurso falacioso, é um discurso que não é verdadeiro, que não é real. E se a gente atentar para as entrelinhas do discurso, nós vamos perceber que a própria narrativa se desconstrói, né? E assume o que ela verdadeiramente é, uma ficção. E que a realidade é outra. A realidade da formação da cultura nacional é africana. Então é isso, pessoal. A gente continua no próximo vídeo, tá? Próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a pandemia, como eu prometi para vocês, né? Sobre o impacto da pandemia nos diferentes corpos, nas diferentes etnias, nas diferentes raças, né? Nas diferentes classes sociais, e vamos tentar entender conceitualmente o que é necropolítica. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.